E aí pessoal, aqui é o Maurício e hoje eu quero fazer um vídeo sobre equações do primeiro grau. Só que eu não quero fazer ele de jeito muito decoreba, de passa pra cá, passa pra lá. Eu quero estimular seu raciocínio. Esse vídeo ele é para crianças tanto do sexto quanto do sétimo ano que estão começando a ver equações e que não estão podendo ter um professor por perto para poder ajudar eles a aprender melhor essa matéria que é a álgebra, o iniciozinho de álgebra, que costuma causar muita confusão nos meninos, e agora com essas aulas à distância realmente fica muito difícil, porque não é uma matéria fácil, né? Então, a minha proposta aqui é que a gente comece devagar, com equações bem simples a princípio. E, bom, vamos para os exemplos, né? Os exemplos que eu separei aqui pra gente são o seguinte. A gente vai fazer primeiro os exemplos que não tem nada multiplicando o x. Como assim nada multiplicando o x? Bom, a gente sabe que tem algo multiplicando o x aqui, né? Por exemplo, no x mais 3 igual a 1. Né? A gente tem o 1 multiplicando o x. E quando a gente tem o 1 multiplicando o x, a gente não precisa colocar ele. Ele fica aqui sozinho. Então, x mais 3 igual a 1, eu tenho que pensar num número que mais 3 dá o número 1. Né? Esse exemplo aqui ele não fica tão bom de fazer intuitivamente, mas é para isso que servem os nossos métodos. Os nossos métodos servem justamente para a gente ter essa amplitude para além da nossa intuição de respostas. Se eu tiver, por exemplo, x mais 2 igual a 5. Aqui é bem simples, eu tenho que pensar no número x, que eu não sei que número é esse, é a minha incógnita, de modo que quando eu somo 2, dê 5. Né? A gente pode pensar em vários, por exemplo, x igual a 1, aqui essa conta vai dar 3, né? Que é 1 mais 2, 3. X igual a 2, essa conta vai dar 4. Então, se eu for mais 1, né? X igual a 3, vai dar certo, né? Vai dar o próprio 5. Então, aqui eu sei que o meu conjunto solução, que é um jeito de a gente expressar a resposta, ele vai ser 3. Ok? Ok, então, nesse caso aqui, não é tão fácil a gente pensar no número, né? Principalmente porque esse número x aqui ele é um número negativo. E como que eu vou chegar nesse número negativo sem essa experiência em ficar pensando em números negativos, né? Então a gente tem um método para isso. Esse método ele considera o seguinte, que essas coisas aqui, tanto a esquerda quanto a direita, que a gente pode chamar de primeiro membro e segundo membro, que é o que está à direita, essas coisas são iguais. E existe uma regra na matemática que você pode verificar na realidade. Você tirar coisas iguais de coisas iguais, você continua tendo coisas iguais. Por exemplo, 5 é igual a 2 mais 3? Não é? 5 é igual a 2 mais 3. Se eu subtrair 1 do 5 e subtrair 1 de 2 mais 3, aqui no primeiro membro eu vou ter 4 e no segundo membro eu vou ter 2 mais 2. Que continua sendo verdade, né? Porque o que? Eu subtraí o 1 dos dois lados. E aí eu posso somar também um dos dois lados, que eu vou ter a mesma propriedade. Por exemplo, se eu somasse aqui um dos dois lados, se eu colocar um maisinho aqui, eu ia ter 6 igual a 2 mais 4. Né? Isso continua também sendo verdade. Então aqui a gente viu que a gente pode somar coisas iguais aos dois membros de uma equação que a gente não altera. Aquilo ali continua sendo verdade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar de maneira estratégica, né? Somar ou subtrair de maneira estratégica. Qual que é a minha estratégia aqui? Eu preciso que aqui não tenha esse mais 3. Porque se a minha equação fosse x igual a 5, eu já teria a resposta aqui, né? Meu conjunto solução seria o próprio 5. Meu S e meu 5 ficaram iguais, né? Mas não é o caso, né? Aqui eu tenho uma continha que é igual a 1. Eu quero saber que número é esse. O que eu vou fazer então? Eu vou subtrair esse 3 aqui do próprio 3. Porque aí, ó, 3 menos 3 é igual a 0. E 0 é elemento neutro na soma, né? Elemento neutro na adição. Se quiser ser mais formal. E aí o elemento neutro eu vou poder simplesmente sumir com ele. Né? X mais 0 é igual ao próprio x. Eu não preciso aparecer com ele. Vamos ver essa mágica acontecer agora. Só que se eu subtrair 3 desse lado aqui, o lado esquerdo, o primeiro membro, eu tenho que subtrair ele daqui também. Ó.
no segundo membro. Senão eu vou desbalancear a minha equação. E aí eu vou ter x mais 0, porque 3 menos 3 é 0, igual a menos 2. Né? X é igual a menos 2, porque como eu disse, mais 0 eu posso assumir com ele porque é um elemento neutro da adição. Ele não faz diferença. X e x mais 0 é a mesma coisa. Então x é igual a menos 2. Conjunto solução é menos 2. O número negativo também pode ser solução na minha equação. Tá bom? Vou fazer mais um exemplo aqui só para fixar. Né? Aliás, se eu quiser fazer essa equação aqui à direita daquele outro jeito, eu também posso. Vai ficar x mais 2. Que número que eu tenho que subtrair aqui no primeiro membro para esse 2 deixar de me encher o saco? Menos 2. Só que se eu subtraio ele do primeiro membro, eu também tenho que subtrair ele do segundo membro. Então vai ficar x mais 0 igual a 3. X mais 0 e x é a mesma coisa, então eu vou colocar só o x. Fica x mais 0 igual, x igual a 3. E aí o meu conjunto de solução já está aqui. Ok? Mais um exemplo, só para a gente dar uma embananada na cabeça. Mas depois de desembananar, vamos ter aqui 2 mais 3 igual a x mais 1. Agora a gente tem conta dos dois lados, mas sem desespero. Se a gente tem de um lado, que é o primeiro membro, só uma conta e não tem nenhuma incógnita, eu vou fazer essa conta, não tem problema. Podia ser divisão, aqui podia ter fração, enfim. Essa conta eu sei fazer, porque não tem incógnita. 2 mais 3 é igual a 5. Então, agora eu já descompliquei a minha equação. Tá, mas o x agora está no segundo membro. O que muda? Não tem que mudar nada. A gente tem vários jeitos de fazer isso. O jeito mais simples, que as pessoas mais usam, que eu vejo as pessoas mais usando, é você simplesmente trocar os membros da equação. Tá? Você só vai escrever que x mais 1 é igual a 5. Troquei os membros da equação. Por que eu posso fazer isso? Porque se uma coisa é igual a outra, essa outra coisa é igual a uma. E não importa a ordem com que eu fale isso. Né? Isso aqui eu estou afirmando. Se x igual a 5, se 5 é igual a x mais 1, então x mais 1 tem que ser igual a 5. A ordem dessa igualdade não vai importar. Então esse aqui é um jeito. O outro jeito exige que a gente saiba como resolver equações que envolvam multiplicação do x. Não vamos mexer com isso agora. Ou então a gente pode fazer de uma terceira maneira, que é deixando o x no segundo membro mesmo. A gente não altera essa equação. Vamos lá. Que número que eu tenho que subtrair ou somar aqui no primeiro membro para poder tirar esse mais 1 inconveniente aqui desse lado? O menos 1, né? Porque vai ficar 0. X mais 1 menos 1 é igual a 5 menos 1. Esse mais e menos, a gente lembra que é o elemento oposto, né? O elemento oposto àquele número, de acordo com a adição. Né? E na multiplicação a gente tem um elemento inverso. Então aqui eu vou ter x mais 0 igual a 4. Só que x mais 0 é o próprio x e o 4 eu repito. Então a minha solução vai dar, vou fazer um S mais bonitinho, minha solução vai dar 4. Fazendo do outro jeito que eu tinha comentado com vocês, é assim, o meu x está à direita, mas eu continuo com um problema. Qual que é? O meu mais 1 está me atrapalhando aqui a isolar esse x. Então eu vou subtrair 1 de novo, né? Só que eu vou subtrair à direita. Só que se eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Então é só escrever isso. Então vamos lá, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar x mais 0. Só que x mais 0 é o próprio x, então 4 igual a x. Viu que não faz diferença? Eu falar que x é igual a 4, 4 é igual a x, dá na mesma e o meu conjunto de solução vai ser o mesmo, tá bom? Bom, pessoal, então, em termos de equação, esse é o primeiro tipo mais simplesinho, tá? Tem outras propriedades que a gente poderia investigar, mas por enquanto é só para vocês conseguirem resolver esses tipos mais simples, tá? Envolvendo, no caso, só tinha de adição. Se for subtração, você pode somar um número, porque aí, por exemplo, menos 2 mais 2 é 0, né? Se fosse menos 1, x menos 1, então ficaria menos 1 mais 1, 0 também. Então vocês podem fazer esse tipo de coisa para conseguir achar as soluções, tá bom? Boa sorte nos exercícios, bons estudos. E se tiver alguma dúvida, joga nos comentários. Também tem meu Instagram, que é o mauricio.educa. Pode me seguir lá nas redes sociais. E, bom, até o próximo vídeo.